Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus, a Bíblia aberta para o conhecimento. Hoje nós vamos refletir sobre as aparições de Jesus após a sua ressurreição. Foram vários momentos que foram narrados nos evangelhos e também, logo no início do livro de Atos, o escritor dele, Lucas, ele também cita sobre isso. Vamos lá, porque hoje nós temos muitos versículos para meditarmos. Vão ser 23 versículos e nós vamos procurar ser bem breves, tá bom? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha, aqui nesse texto aqui, quando Lucas escreve, ele fala sobre o fato de Jesus Cristo ter padecido ou ter sofrido muito até a morte, sepultado, depois ele apareceu, ele falou, ele apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Essas provas infalíveis são importantes para nós, para que nós possamos entender e a nossa fé possa aumentar cada vez mais. E ele fala também que ele apareceu por aproximadamente 40 dias, num espaço de 40 dias, e ele falou para os seus discípulos sobre o reino de Deus. Claro que era algo que ele já vinha falando antes e agora ele reforça tudo aquilo após a sua aparição, após a sua ressurreição. Lucas, quando ele está narrando lá, ele continua falando, no versículo 4, ele fala assim, olha, e estando com eles, determinou-lhes que ficassem juntos ali, reunidos, para que eles pudessem ser batizados com o Espírito Santo, porque eles ainda não eram batizados. Aqui ele cita no versículo 5, falando assim, olha, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Agora, mostrando para eles um novo batismo que eles iriam receber, e nós também precisamos buscar esse batismo, porque receber o Espírito Santo nós recebemos quando nós convertemos. E nós vamos ver aqui também o momento deles é totalmente diferente dos nossos. Não significa que nós não podemos receber também o batismo logo quando nos convertemos. Isso pode acontecer. Não foi o que aconteceu com eles, porque Jesus Cristo preparou um outro momento para eles, tá bom? Então nós vamos ver agora nos evangelhos como foi essas aparições. A primeira delas que nós vamos citar aqui está em Marcos 16:14, onde Jesus Cristo aparece aos discípulos e chama a atenção deles, chama a atenção deles por causa da incredulidade ou por causa da falta de fé deles e também da dureza de coração. Olha como é que está narrado em Marcos 16:14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Porque as pessoas chegavam e contavam para eles, mas eles não acreditavam. Um deles foi Tomé, que foi algo terrível, e nós vamos ver aqui como é que Jesus conversou com ele, mostrando para ele a verdade, mostrando para ele tudo aquilo que ele tinha dito, O outro aqui está em Lucas, e Jesus aparece aos discípulos e mostra as suas mãos e os seus pés. Lucas 24:36 está escrito assim, olha, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, e ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mais uma vez mostrando algo que, puxa vida, realmente, olha, a mão dele está furada, olha, também os pés estão furados. É ele mesmo, é Jesus Cristo, E depois, mais na frente, João também, ele narra também sobre as aparições de Jesus. Nesse caso, ele vai narrar 3 vezes, e a primeira delas, Jesus aparece aos discípulos, confirma a missão e sopra neles o Espírito. Quer dizer, depois de ressurreto, depois de ter ressuscitado, aí é que acontece o sopro do Espírito Santo. Não é doutrina, tá, queridos? Não é momento para nós recebemos quando nós nos convertemos, como eu já disse, João 20:19 está narrado assim, olha. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e, pondo-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Aqui essa narrativa com certeza é a mesma da anterior, de Marcos, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Desculpa, não foi Marcos,
Na verdade, foi Lucas, perdão. Essa narrativa é semelhante à de Lucas. Né? E disse isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, aqui dando a missão agora para eles, né? Também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então aqui, quando a gente recebe o Espírito Santo, nós já recebemos também a missão de ir e pregar o Evangelho. Não significa que para fazer isso tem que ser batizado com o Espírito Santo. Tem que receber o Espírito Santo. Muitas pessoas não são batizadas e mesmo assim têm muita disposição de pregar o Evangelho e de falar do amor de Cristo. Aqui não foi a única aparição, tem uma segunda aparição, que nessa segunda aparição Jesus fala com Tomé sobre a incredulidade dele. João 20, 26, ele fala assim, olha, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vês as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Situação muito complicada, né, para se ouvir. Algo que com certeza ninguém gostaria de ouvir, mas aqui isso é dito a ele. Olha, nessa segunda aparição ele fala para Tomé, mas na terceira aparição de João, ele fala para Pedro. Meu Deus, aí foi muito mais pesado. Não vou citar isso aqui, mas é porque Pedro negou Jesus 3 vezes, aí ele pergunta 3 vezes a ele se ele o amava, né? Mas aqui no terceiro momento da aparição, foi lá no mar de Tiberíades. João, capítulo 21, 1, começa narrando, né? E depois no 14 nós vamos ver também. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Aqui agora falando o lugar onde ele apareceu. Aí ele fala com eles sobre a questão, ele comeu junto com eles, falou com eles para jogar a rede do lado direito. E eles pegaram 125 grandes peixes. E aí no versículo 14, João escreveu da seguinte forma, né? E já era a terceira vez, por isso que nós citamos que é a terceira, né? Que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E aí, para fechar a nossa meditação, Paulo ele relata de forma resumida as aparições de Jesus. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está citando aqui sempre que é a palavra de Deus que diz isso, e que foi visto por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 pessoas, olha, um número grande de pessoas, né? Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Quer dizer, que ele falando de todos os momentos das aparições de Jesus, mostrando que realmente essas provas irrefutáveis, inegáveis, elas aconteceram, e isso com certeza fortalece mais a nossa fé. Espero que você tenha entendido esse resumo rápido. Eu falo rápido porque também o tempo meu é curto e eu preciso ser objetivo, mas espero que tenha falado ao seu coração. E se você gostou, deixe o seu like no vídeo. E se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. É sempre bom ter mais alguém inscrito, né? E se você já for inscrito, acione o sininho porque você vai receber sempre os nossos vídeos. Faremos sempre um vídeo por dia, se possível, e sempre vídeos curtos que possa edificar a sua vida. Se você puder também, compartilhe com alguém, porque isso é uma forma de evangelizar, mostrando através de vídeos que você tem certeza que está falando a verdade e, consequentemente, abençoar outras pessoas. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.